Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0 e hoje vamos resolver mais uma questão da banca IBSC, tá? Então, de acordo com os resultados do Censo Demográfico de 2022, há 23 pessoas por quilômetro quadrado no país, com aumento da população entre 2010 e 2022, atingindo um total de 23 milhões de habitantes, de pessoas. A tracinho do país passou de 22,43 para 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então ele está tratando aqui, sobre densidade demográfica, tá? Deixa eu colocar aqui, densidade demográfica, tá? Então o que é a densidade demográfica? É a população relativa, tá? População relativa, ok? Relativa, desculpa aí, viu pessoal, a escrita, ok? E o que é a população relativa? É o total da população, tá? É o total da população dividido pela área, tá? Pela área, ok? Então, você pega a população e divide pela área, então a gente vai ter aí a densidade demográfica ou a população relativa, beleza? E daí também a gente tem outro conceito, né? A gente vai ter o conceito de população absoluta, a relativa, e também o conceito de população, tá? População absoluta, que é o mais fácil ainda, absoluta. O que é a população relativa, professor? É o total, tá? Total de residentes de uma cidade, de um bairro, de um estado, de um país, tá? Por exemplo, em média hoje o Brasil tem 217, tá? Estou colocando uma média, tá? Que é mais ou menos isso. 217 milhões de habitantes, tá? Então, como é que eu sei a densidade demográfica do Brasil? Você vai pegar o total da população e dividir pela área do Brasil, tá? Seus 217 milhões mais seus 8 milhões de quilômetros quadrados e dividir, você vai ter aí a densidade demográfica, tá? Beleza? Então o texto está apresentando um conceito de densidade demográfica ou de população relativa. Onde é que eu estou vendo aqui, ó? De acordo com os resultados do censo de 2022, há 23 pessoas por quilômetro quadrado, tá? 23 pessoas por quilômetro quadrado. Aqui ela apresentou, ou seja, população por área, tá? Então já deu o conceito aí. Com o aumento da população entre 2010 e 2022, atingindo aí um total de 23 milhões de pessoas, né? E a tracinho, que é a densidade demográfica, que é a letra D, que está aqui, ó. Cadê? A densidade demográfica do país passou de 22,43 para 23,8, tá? Isso quer dizer que teve um aumento por quilômetro quadrado no mesmo período. Então, essa alternativa aqui preenche corretamente a lacuna. Então, ele está descrevendo aí o conceito de densidade demográfica ou população relativa, tá? Porque poderia também aparecer aí o conceito de população relativa no lugar de densidade demográfica. São sinônimos, tá? Ok? Deixa eu falar só algumas observações para vocês. Aí, pegando esse gancho, a gente vai ter mais dois termos aí que é importante vocês saberem, que pode aparecer na prova de vocês, né? Um país, né, populoso e um país povoado. País populoso e um país povoado. País povoado. Então, o que é que acontece? O que é um país populoso? É quando ele tem uma grande população, tá? Por exemplo, o Brasil é um país populoso, China, Índia, Estados Unidos, ou seja, quando tem uma grande população, tá? Mas todo país populoso ele vai ser povoado? Não, tá? E aí que tá. A população ou o país povoado está relacionado ao quanto essa população ela está distribuída pelo território, tá? Por exemplo, o Brasil é populoso sim, porém não povoado. Por quê? Porque se você observar no mapa como está distribuída a população do Brasil, você vai ver que ela está aqui, ó, mais pela região litorânea, né? Uns 40 a 60% se encontra aqui, ó, tá? E o restante espalhado um aqui, outro ali, né?
vai estar assim a população do Brasil. Ou seja, se você observar, entender que esse quadrado que eu acabei de desenhar representa a área do Brasil e os pontinhos a população, você percebe que essa população não está bem distribuída dentro do espaço. Então, logo, o Brasil não é um país povoado. Ele é populoso, tá? Porque tem uma grande população, porém não povoado, tá? Então, o país ele pode ser populoso e povoado? Pode, desde que a população esteja bem distribuída. Por exemplo, o Japão ele é um país populoso e um país povoado, tá? E olha que ele é pequeno, ele é um pouco maior, um pouco menor que o estado da Paraíba ou de Pernambuco, para você ter uma ideia. E ele é um país populoso, né? E povoado. Populoso porque tem mais de 100 milhões de habitantes e povoado porque devido à sua natureza do espaço ser pequeno e ter uma grande população, logo a gente vai entender que a população vai estar bem distribuída. Então, o Japão é sim um país bem povoado, ou seja, a população bem distribuída, tá? Então, essa é a ideia. Professor, China e Índia, né, que possuem as maiores populações do planeta, né? Índia hoje é a maior, que bateu a China ano passado, e a China hoje é a segunda maior, né, com 1 bilhão e 400 milhões cada aí, em média, um pouco para mais, um pouco para menos. Mesmo tendo as maiores populações, eles não são povoados? Não, né? Porque por mais que eles tenham uma grande população ou uma superpopulação, isso não quer dizer que essa população esteja distribuída pelo território, beleza? Então pega o bizu, isso aí é um conceito de ouro, um bizu de ouro, isso aí pode aparecer na tua prova, tá? E pouca gente sabe disso. Então, só para não ficar nesses conceitos, né, vamos ver aí o que seria o conceito de concentração urbana. Então, a concentração urbana ela se refere ao agrupamento populacional em áreas urbanas, né, e aumenta com o crescimento das cidades, onde a infraestrutura e oportunidades de emprego atraem mais pessoas, resultando aí em alta densidade populacional, tá? Já a taxa de natalidade vai medir aí o número de nascimentos em uma população por cada 1.000 habitantes em um determinado período. Geralmente isso se dá em ano, tá? E é um indicador importante para atender o crescimento populacional. Taxa de fecundidade vai ser... refere-se ao número médio de filhos, né, que uma mulher teria, né, ao longo de sua vida reprodutiva, geralmente no intervalo de idade de, deixa eu ver, acho que 15 a 49 anos em média, tá? Baseada aí nas taxas de natalidade de um dado ano, tá? E por último, o crescimento vegetativo, né? A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Lembrando que a taxa de mortalidade é a mesma coisa de natalidade, sendo que agora de mortes, né? A quantidade de mortes durante um período de ano, tá? Beleza? Aí geralmente se faz aí uma subtração entre... Geralmente se faz uma subtração da quantidade de pessoas que vão a óbito e que nascem, né? E aí a gente vai ter um valor, né? Geralmente quando esse valor ele é positivo é porque a população ela cresceu. E quando esse valor ele é negativo é porque teve uma diminuição, tá? Um saldo negativo. Então, o crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população, indicando aí o aumento natural da população sem considerar a migração, tá? Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Por favor, curte, né? Aí, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, curte, comenta e compartilha, tá? Para ajudar a crescer o canal. Veja, eu pretendo fazer na véspera do concurso, né, um aulão, né, de revisão, né? Eu vou pegar os principais pontos que abordamos aqui, segundo as questões apresentadas pela Banca IBFC, e fazer um mapeamento, né, do que possivelmente possa ou não cair na prova. Tá? Como é que eu sei disso? Por causa das questões que eu venho resolvendo. Né? Então, se eu pegar as 10 últimas provas da Banca IBFC de Geografia que ocorriam, as 10 últimas, eu vou saber mais ou menos o que vai aparecer na prova de vocês, porque é assim que as bancas trabalham, tá? Eu já cansei de falar isso, e é sempre, isso pode ser qualquer banca, FGV, Fundação, CESP, Idecam, né? Seja qual for a banca, elas têm essa pegada, né, de tender a repetir os conteúdos, porque veja, quem elabora cada conteúdo, né, cada disciplina, a prova de cada disciplina é uma pessoa, né? Então se ela fez agora uma prova, por exemplo, de geografia do concurso de BFC e daqui a 3 meses ela vai fazer outra, ela já deu uma estudada para montar uma questão daquele assunto. Então é bem provável que ela monte uma nova questão sobre aquele assunto que ela acabou de estudar, até porque é mais fácil, tá? É a lógica, isso é a lógica. Então fica ligado aí nas dicas, que essas dicas são de ouro, tá? Tô ficando por aqui, um abraço e até mais. Fui!